Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando Manhã com o Evangelho, hoje, dia 2 de junho de 2023. Estamos na 8ª semana do tempo comum. Estamos aqui na sexta-feira da aliança com a água. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa manhã. Manhã a qual nós nos reunimos para lermos o Evangelho, meditarmos e orarmos. Então nós lemos o Evangelho, nós meditamos sobre o Evangelho e nós oramos em cima do Evangelho. Olha que bênção, que didática boa nessa manhã para nossas vidas. Por isso, nessa manhã, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a vida de todos, amém? Todos e todas que estão no Manhã com o Evangelho, amém? Ramon Martim, Deus abençoe. Dora, Deus abençoe. Vanilda, Deise Teodoro, Jéssica Helena, todos que estão se aproximando, todos que estão chegando no Manhã com o Evangelho, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa semana foi uma semana difícil, só tivemos o nosso encontro na segunda-feira, né? Na segunda e na terça, mas hoje já estamos aqui de novo, né? Deus é muito bom. Irmã Cirlei Lima, né? Que bênção, tá aí Luciana Carvalho, Deus abençoe nessa manhã. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 11, versículo 12, até o 27. E hoje também nós fazemos a nossa aliança com a água. Então você que faz aliança com a água, já fica aí com sua garrafinha próximo de você, para que no final nós possamos orar em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ao seu encontro. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Chegando em Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras nos quais vendiam pombas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E eles o ensinavam dizendo: não está escrito, a minha casa será a casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um corvil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes da lei, ouvindo essas palavras, começaram a procurá-lo uma forma para matá-lo, pois temia que, visto que a toda a multidão estava maravilhada com seus ensinos, Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passar, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando, disse a Jesus: Mestre, vi a figueira que tu amaldiçoastes? Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro, se alguém disser a este monte: levanta-te e atira para o mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, já receberam, e assim sucederá. E quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará os pecados. Amém? Deus abençoe a vida da Rose. Rose, estou com saudade de você, minha amiga. Estava ontem o dia todo para ligar para você e acabei que eu não liguei. Deus te abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida do irmão Luiz Pedro. O irmão Luiz Pedro fez a cirurgia, graças a Deus ocorreu tudo bem. Deus é muito bom, né?
e ouve as nossas orações. Amado irmãos e irmãs, essa passagem de Marcos é uma passagem muito bonita. É uma passagem onde a gente vai ver vários ensinamentos, onde a gente vê o Senhor nos trazendo algumas lições de vida muito importantes. Eita, Rose, vamos estar orando por você em nome de Jesus. Onde a gente precisa estar atento. O texto começa dizendo que Jesus ele está saindo de Betânia para ir para Jerusalém. E ele teve fome. E quando ele teve fome, ele foi até uma figueira que estava cheio de quê? De folhas. A figueira aparentemente estava muito bonita. Aparentemente a figueira era de uma imagem aonde haveria frutos. Mas quando Jesus chega ali naquela figueira, ele não encontra frutos, apenas folhas. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. Vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, querido, que ele olha para o templo que era o centro da adoração dos judeus, todo cheio de barracas, todo cheio de comércio. O grande problema ali daquele comércio todo, irmãos, era que havia uma máfia que governava aquele comércio. O que governava aquele comércio, a máfia, se chamava os religiosos. Aqueles que tinham que zelar pelo templo eram os que principalmente faziam com que roubavam as pessoas. A pessoa chegava, comprava um certo tipo de animal segundo a sua possibilidade financeira, entregava para os sacerdotes para o sacrifício. E o que acontecia? O sacrifício não era feito. O que eles faziam? Retornavam os animais lá para as barracas. Então uma pessoa comprava várias e várias e várias vezes os mesmos animais. Por quê? Porque a máfia governava. A máfia dos religiosos. E Jesus, quando chega naquele lugar e vê aquilo, a ira consome Jesus. O texto vai dizer que Jesus sozinho, não foi junto com os discípulos, amado. Jesus sozinho, ele começa a derrubar as barracas, começa a derrubar as cadeiras, começa a dar chicoteada nos cambistas, expulsando todos da casa de Deus. Expulsando todos da casa de oração para todos os povos. Olha, amados irmãos, essa expressão casa de oração para todos os povos é uma prova viva. É uma prova viva que Deus não criou ou não só adotou o povo judeu, mas ele criou, adotou o povo judeu para que fosse o quê? Uma referência para todas as outras nações virem a ele naquele lugar. Só que desde aquele povo, querido, se tornar uma referência boa, eles se tornaram uma referência ruim. Por isso, quando Jesus ele entra naquela cidade, ele olha para aquela figueira com folhas, aquela figueira estava representando a Israel, que parecia uma nação bonita, que parecia uma nação de Deus, mas não tinham frutos.
a figueira aqui é a representação de Israel. É a representação de quem parece, mas não é. E o primeiro aprendizado que nós tomamos para a nossa vida nessa manhã é, irmãos, não adianta apenas parecer. Não adianta apenas parecer bonzinho. Tem que ser. Não adianta parecer alguém que tem temor a Deus, que é um verdadeiro cristão, que é uma verdadeira pessoa. Tem que ser. Sabe por quê? Se tem alguém que eu e você não enganamos, esse alguém se chama Deus. Muitas pessoas podem ter passado pelaquela figueira e ter falado, nossa, que bela figueira, né? Que bela figueira, mas Jesus abriu para ver os frutos. E quando Jesus abriu a figueira para ver os frutos, não tinha fruto. Ei, queridos e queridas dessa manhã, se Jesus abre a sua vida nessa manhã, se Jesus olhar para dentro de você nessa manhã, o que Jesus vai encontrar? Jesus vai encontrar apenas folhas que disfarçam quem você é, ou Jesus nessa manhã vai encontrar frutos? Nós necessitamos dessa manhã, queridos, sermos encontrados cheios de frutos de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, não se deixe se escarnecer. Não pense que você pode enganar Deus. Não pense que você tem que ter postura diante dos irmãos apenas, não. Você precisa ter postura diante de Deus. Você precisa ter, nessa manhã, nós precisamos criar postura diante de Deus. Porque Deus conhece por dentro aquilo que o homem só vê por fora. Talvez, amado, você olhe para mim e fale, pastor Cássio é uma bênção, pastor Cássio é um santo homem de Deus, mas Deus me conhece por dentro e sabe se verdadeiramente eu sou ou não sou. Não seja uma figueira cheia de folhas, seja uma figueira cheia de fruto. O texto vai dizer, amados, que Jesus expulsa aqueles cambistas, os religiosos ficam furiosos, Jesus revela a intenção da casa de Deus, que é casa de oração para todos os povos, não apenas para o povo judeu. Os religiosos agora procuram um motivo para matar Jesus, mas quando eles saem da cidade de volta para Betânia, onde morava Lázaro, e Pedro olha e vê a figueira seca pela palavra liberada da boca de Jesus, Pedro fica maravilhado. Pedro fica assim, realmente este homem tem poder na sua fala. E aí o segundo aprendizado nessa manhã é, querida, aquilo que Jesus já falou sobre você vai acontecer. Aquilo que Jesus já declarou sobre você, ninguém pode revogar. Não tem nada, não tem ninguém, não tem força em oculta que possa revogar aquilo que Jesus declarou. Olha que bênção. Sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa manhã, não vale encantamento. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E se você deixar Jesus nortear a sua vida, acabou.
só vai acontecer o que Jesus quiser que aconteça. Quando Pedro fica maravilhado com isso e mostra a Jesus a figueira, Jesus vai dizer assim: eu asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas tendo fé, fazer, assim será. E quando pedires alguma coisa em oração, já o receberá, se assim o suceder. Olha, é promessa do nosso Deus, que tudo que nós pedimos em oração com fé, nós iremos receber. Que tudo que nós tivermos em Deus fé para fazer, crendo no sobrenatural, vai acontecer. Por isso, toda sexta-feira nós oramos pela água. Não, querido, que a água se torne uma água mágica, mas porque com a fé que nós colocamos em ação, as montanhas se movem e tudo que nós orarmos, isso nos será concedido se orarmos com fé. Só que o interessante, amados irmãos e irmãs, que além de orar com fé, o princípio final é perdoar. O texto vai encerrar dizendo assim, Jesus dizendo: mas se você sabe, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Que nessa manhã de sexta-feira possamos entender, nossas orações só são ouvidas quando perdoamos, quando liberamos perdão, quando entendemos a necessidade de melhorarmos, quando entendemos a necessidade que nós não podemos estar certos a vida toda, ou mesmo se estamos certos, é melhor a nossa paz do que a razão. Por isso, há um princípio de Deus para a sua vida. As suas orações só são ouvidas quando você perdoa. Porque quem retém no mundo espiritual é retido. É a lei da reciprocidade. Eu perdoo para mim ser perdoado. Eu faço e as coisas acontecem. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, sermos verdadeiros, com frutos e não com folhas. Que nessa manhã toda a palavra de Jesus liberada sobre nós aconteça. E que nós possamos ter fé. Fé para declarar em oração e acontecer. Mas que essa fé venha acompanhada de coração quebrantado, para perdoar pecados e ser perdoados. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Você que está na campanha da água, que em nome do Senhor Jesus você possa orar com fé. Para onde essa água for ingerida, aspergida ou derramada, o milagre aconteça. Eu tenho um milagre aqui para liberar, já de 15 dias, se eu não me engano, que eu ainda não consegui liberar, né, até da nossa irmã Dora, da igreja de Jardim Primavera, que eu vou tentar colocar agora na lista de transmissão, achar, né, a conversa na lista de transmissão, para edificarmos a nossa fé. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos orar com fé nesse momento. Vamos orar pela Rose, está no processo de pneumonia, para que o Senhor toque na vida dela e traga cura divina nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Deus amado, posicionados pelo Teu Evangelho. Nós lemos, nós meditamos e agora nós oramos em cima do Teu Evangelho. Nos ensina nessa manhã. Nós não queremos ser, Deus amado, uma árvore cheia de folhas.
nós queremos ser uma árvore cheia de frutos. Deus, nós queremos viver toda a palavra que o céu já liberou sobre as nossas vidas. E muito mais. Dai-nos a fé, Espírito Santo, para que possamos orar, decretando o sobrenatural, e que esse sobrenatural aconteça. Que essa palavra, Senhor, seja gerada em nossos corações. E que em nome do Senhor Jesus, possamos, Senhor Deus amado, ter o dom divino de perdoar, para sermos perdoados. Nos ajuda, Senhor, não retermos ninguém no celeste, no mundo espiritual, para que nós possamos não ser retidos lá. Que nessa manhã essa palavra dê frutos aonde ela chegar e que o fruto permaneça. Nós consagramos, Senhor, nesse momento a água da aliança, a água como fonte de vida, para que aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação do teu poder, com cura, milagres e salvação. Nós abençoamos a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Façamos essa manhã a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que você venha ser uma árvore de frutos, que você venha viver toda a palavra que o céu já liberou sobre você, que você tenha fé para declarar o sobrenatural e o sobrenatural acontecer, liberando o perdão para o perdão chegar sobre a tua vida. Amém? Recebamos a bênção do Senhor nessa manhã. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora, mais tarde ou em qualquer hora desse dia. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. O Senhor é contigo, Deus te abençoe. Um final de semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Segunda-feira nós voltamos com 3 minutos com a nossa meditação de Charles Spurgeon, em nome de Jesus. E na terça-feira, se Deus quiser, o Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.